Se isso ocorrer, isso demonstra uma infantilidade espiritual gigantesca, coisa de crianças espirituais, são atitudes de espíritos menos adiantados. Então, gente, eu vou falar uma situação que está acontecendo nesse tempo agora que nós estamos vivendo, que é a integração cósmica das religiões. O que é a integração cósmica das religiões? Não é você sair da sua religião, você pode continuar na sua religião, com as suas doutrinas, suas convicções, não tem problema, tá? Mas é você se unir às outras pessoas das outras religiões diferentes da sua. Cada um trabalha na sua religião, tá? Do seu jeitão, junto com o outro que vai trabalhar na sua religião do seu jeito, os dois juntos, cada um trabalhando da sua forma e interagindo. Isso é totalmente possível. O que não pode é as pessoas se degladiarem porque tem religião diferente, brigarem porque tem religião diferente, ou convicções ou opiniões diferentes. Se isso ocorrer, isso demonstra uma infantilidade espiritual gigantesca, coisa de crianças espirituais, são atitudes de espíritos menos adiantados. Tá? Torcer a cara para o outro porque a religião dele é diferente da tua, porque ele acredita numa coisa diferente. Todos são filhos de Deus. Entende? Todos são filhos de Deus. Então, o que Jesus, o mestre Jesus, está fazendo agora? Ele está trabalhando muito, o próprio Jesus, tá? Ele está trabalhando, muita gente não aceita isso, né? Que acha que Jesus só está na religião deles, né? Tem gente que acha que Jesus só está na religião deles, né? Mas Jesus está em todas as religiões e ele está trabalhando muito para que haja a integração cósmica das religiões. Querem um exemplo? Lembram do Bezerra de Menezes e do Eurípides Barzanufo? São espíritas, não são? São espíritas, tá. Bezerra de Menezes, ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900 e Eurípides Barzanufo desencarnou no dia 1º de novembro de 1918. Os dois, quando desencarnaram respectivamente, quando foram para o plano espiritual, eles receberam a incumbência das hostes celestes, ou seja, de espíritos muito elevados, inclusive do próprio Cristo Jesus, do próprio Jesus. Jesus foi até eles e conversou com eles. Conversou com Eurípides e conversou com Bezerra. Jesus, frente a frente com eles. E Jesus não destruiu o espírito deles. Que coisa, né? Conversou frente a frente com ele, não destruiu o espírito deles. Jesus deve ter controlado a energia dele, né, que é maior do que a do Sol, né, senão destruiria o Bezerra, destruiria o Eurípides, né, porque eles desencarnados, eles não deixam de ser duas pessoas, né, bem menos evoluídos do que Jesus. E Jesus ficou frente a frente com eles e não os destruiu. Que beleza, né? Então Jesus conversou com eles e fez esse pedido, né, essa incumbência a eles, se eles queriam trabalhar para a integração cósmica das religiões, e eles aceitaram. Então Bezerra de Menezes e o Eurípides Barzanufo estão trabalhando bastante para que haja união entre os religiosos de religiões diferentes, e eles são espíritas. Aí o Eurípides Barzanufo, ele fundou lá no plano espiritual, ele fundou um local chamado Hospital Esperança. Ele fundou em 1930. Ali tem compartimentos de várias religiões diferentes. Tem um centro espírita lá, tem um centro de Umbanda, tem uma igreja evangélica, tem igreja católica, e todos os adeptos, os espíritos desencarnados de cada religião no seu centro, na sua igreja, e eles interagem todos juntos e todos se respeitam. Então, por que não fazer isso aqui? Se lá no plano espiritual já estão fazendo isso. Por que aqui não faz? Se a gente fizer isso, a gente dá um salto na evolução gigantesco. Imagina se todos os religiosos se unem, porque Jesus está em todas, em prol do progresso, em vez de ficarem brigando entre si, como crianças. Né? Por exemplo, que muitos espíritas não sabem, a falange de Exus Tranca-Rua das Almas, o Exu Tranca-Rua das Almas é o braço direito de Bezerra de Menezes. A falange de Exu Tranca-Rua das Almas cuida de mais de 10 mil agremiações espíritas. Eles protegem, fazem a proteção
Eles são guardiões. Os guardiões que estão no livro dos Espíritos, só muda o nome. Exu, guardião, só muda o nome. O Exu é um policial, o guardião é um policial. Ele protege, ele mantém a ordem e a disciplina nas casas, nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, nas igrejas evangélicas. Ele é o guardião da comunicação, da paciência. É o orixá africano que estabelece a comunicação entre o Orum e o Aie. O Orum é o plano espiritual, o Aie é o plano físico. São espíritos que têm grande força mental, têm grandes conhecimentos, têm autoridade muito grande. Eu não vou me aprofundar nisso agora, porque isso daria uma palestra muito longa, porque são muitas informações. Eu só estou fazendo um pequeno resumo aqui com relação a eles, aos guardiões. E Bezerra de Menezes trabalha com os Exus, que muitos espíritas não aceitam. Não, Bezerra não vai trabalhar com o Exu, porque Exu é espírito inferior. Como se o André Luiz, nos livros de Chico Xavier, trabalha com os guardiões, e aqueles guardiões são Exus. Aqueles guardiões são Exus. O que mais André Luiz trabalhou foi com os guardiões, foi com os Exus no plano espiritual. Aqui no plano físico e no plano espiritual. Tá? Então, está havendo essa situação da integração cósmica entre as religiões. Nós temos que começar a nos acostumar com isso, porque isso vai acontecer, quer o homem queira, quer não. É o futuro da Terra. É o futuro da Terra. Aqueles que continuarem numa posição doutrinária, ortodoxa, extremamente perniciosa, não vai condizer mais com a nova cultura que está sendo estabelecida aqui na Terra. Sim, uma nova cultura, uma nova forma de pensamento, mais evoluída, mais expandida. Porque esses que não querem essa nova cultura, que não querem a união entre os irmãos, emperram o avanço. E o avanço não pode ser emperrado, porque a evolução não pode parar. Então, aqueles que emperram o avanço e querem continuar pensando de uma forma antiga e engessada, serão convidados a morar numa nova casa planetária, onde ainda existe isso. Briga de irmãos com os outros por causa de religião. Ou seja, numa casa planetária menos evoluída, mais primitiva, porque essas são atitudes de espíritos primitivos e menos adiantados. Espíritos evoluídos e com uma mente adulta e expandida, ele não se separa do outro irmão, ele ama todos, independente de quem seja, independente de qual seja a religião do outro irmão. Ele respeita, mas não só respeita e diz assim, você fica lá e eu cá, você na sua e eu na minha. Não, ele se une ao outro diferente e trabalha junto com ele, cada um com a sua visão, sem brigar. Sem brigar. Porque o propósito é o mesmo para todas as religiões. Será que fala da extinção de todas as religiões? Será ficar uma? Explicada de raiz? Pode ficar, dependendo do planeta, pode ficar uma só. Cada planeta tem uma cultura diferente, mas as coisas não podem dar saltos. A evolução não dá saltos. Primeiro vai unir as religiões. Aí no futuro, lá na frente, vai ver o que faz. Tá? Porque chega um momento em que vai unir as religiões. Vai ficar só nisso por toda a eternidade? Não, chega uma hora que as pessoas não vão ver mais necessidade de existir religiões. Aí é um outro patamar, uma nova cultura. Não vai haver a necessidade de existir religiões. Eles vão pensar de uma forma universalista e cósmica, que é a forma que eu já penso, que a Sônia pensa, que a Sabrina pensa. E que muitos outros aqui pensam. Então eu, a Sônia, a Sabrina e muitos outros, muitos de vocês, já pulamos a fase da integração cósmica das religiões e já estamos no universalismo. Então muitos de vocês serão chamados de malucos. Porque tudo que está além da evolução atual, tudo que está além do pensamento atual, quando você tem um pensamento atemporal, você é chamado de louco. Pelo menos isso em planetas primitivos como esse aqui. Quem ia perguntar? Oi? Não é pergunta, não. Eu ontem assisti 2 vídeos no YouTube. E os dois... não fala de quem é, tá? Não vou falar, tá. Não. E os 2 falavam de você. Que bom. Um deles falava que estava surgindo uma nova
concepção de não religião, não falou em religião. Sim, E uma que- nova visão, né, espiritual. E que vai se propagar no mundo todo. Sim, vai se propagar. Nesse momento que nós estamos vivendo, gente, está havendo reencarnações de espíritos missionários afinados com a proposta do Cristo. Só que a proposta do Cristo não é a proposta religiosa e arcaica católica de antigamente da Inquisição. Tá? É a proposta do Cristo de verdade, que é a fraternidade, o amor e união entre todos. Tá? Assim como a justiça divina, a aplicação da justiça divina está sendo acelerada. Foi ordem dos guardiões bem superiores, guardiões muito superiores, tá? Que veio do Cristo primeiro, depois guardiões superiores, que a justiça divina seja acelerada. A misericórdia está junto da justiça. A justiça sempre tem misericórdia junto, porque o Mestre Jesus ele está acolhendo até aqueles que querem o mal. Ele acolhe, porque ele ama. Tá? Mas esse acolher não é da forma que vocês pensam, passando a mão na cabeça. Tá? Esses espíritos, encarnados ou desencarnados, eles terão o corretivo que precisa para a sua evolução e seu crescimento. E esse corretivo também não é de forma violenta, como muitos pensam, porque Jesus não é violento e Deus não é violento, pelo amor de Deus. Né? O corretivo é da forma que eles escolheram e que eles atraíram para eles. Tá? Se eles vão ser corrigidos na dor, foram eles que causaram aquela dor. Tá? Não é Deus e Jesus que aplica aquela dor. Foram eles que causaram aquela dor neles mesmos. Tá? Porque ninguém joga ninguém no inferno. Deus não joga ninguém no inferno. São as pessoas que se jogam lá. As pessoas que gostam de se afinizar com aquelas dimensões inferiores. Elas que se afinizam com aquilo ali. Tá? Não existe isso de Deus jogar no inferno e castigar. E inferno eterno. Assim, elas podem ficar lá bastante tempo, mas não para sempre. Para sempre é muito tempo, né? Esse Deus que vai condenar um filho por toda a eternidade ao fogo do inferno é um Deus bem, bem ruim, né? Né? Eu conheço um Deus que ama a todos, né? Pode falar. Eu só quero fazer uma pergunta, se você puder me responder, a respeito desses ataques nas escolas que estão acontecendo. Sim. Isso aí é das trevas? Tudo que é de ruim é das trevas, porque espíritos das trevas estão desencarnados e estão também encarnados. Tá? Então, aqueles que fazem o mal aqui, que assassinam, que roubam, que se corrompem, corrupção, que sentem inveja do outro, que escarnecem do outro de maldade, que fala mal do outro, julga, que são extremamente orgulhosos, arrogantes, prepotentes, são todos das trevas. Mas isso não tem como parar? Vai acabar, gente. Vai acabar. Deus é misericordioso, Deus é bom e Deus não faz tudo assim correndo que nem louco, não. Porque está acontecendo senão ele ia fazer assim, ó, que nem o Thanos. Ia fazer assim e todo mundo ia desaparecer, os maus. Ele não é assim que ele trabalha. Ele faz as coisas com muita sabedoria. Tá? Obrigada. Porque todos os maus espíritos que estão encarnados e desencarnados agora, eu não disse que tem um monte de espíritos da luz que estão reencarnando, afinados com a proposta do Cristo. Então eles vão o quê? O que esses espíritos vão fazer? Eles vão fazer o bem, vai fazer muita obra social, sim, mas eles vão falar muito. Por quê? O que se fala entra no corpo mental. São sementes que são plantadas. E essas sementes, elas vão germinar no momento certo. Pode demorar. Para uns mais, outros menos. Mas essas sementes vão germinar, porque a partir do momento que você ouviu, entrou, mesmo que você entre em fúria, mesmo que você diga que é loucura, mesmo que você bata o pé no chão e diga eu não aceito, mesmo que você ataque quem falou aquilo, já entrou. E tem gente que vai ficar com raiva agora porque eu falei isso, que já entrou, mesmo ficando com raiva. Porque ficou com raiva, eu disse que já entrou assim mesmo, vai ficar com mais raiva ainda. Entendeu? Porque já entrou. Já entrou, não adianta. Não aceita agora, mas a semente vai ficar lá. Ah, não plantou não. Plantou sim, está no corpo mental, já implantou. Está no corpo mental. Pode germinar daqui a 1 milhão de anos, mas vai germinar. Deu certo. Agora vai agir com fúria. Vai me xingar, não tem problema, a semente já foi plantada. Vai germinar. Ainda mais se for para coisa boa. Com certeza vai germinar. Tá? Porque quando é para coisa ruim, Deus dá um jeito de tirar essa semente. Mas quando é para coisa boa, ele deixa a semente lá. É ruim dele tirar, hein? Não tira mesmo. E não tem espírito que tire. Se for da vontade de Deus. Tá?
Então, nós precisamos entender como é que as coisas funcionam. O que fizeram com Jesus? Ele plantou um monte de semente. Não mataram o cara? Vocês acham que aquela semente depois não germinou? Tem um monte de gente que matou Jesus, que agora prega Jesus. Lembra do apóstolo Paulo? Tem um filme, Paulo de Tarso, que passou há um tempo atrás no cinema. Lembra daquele, eu acho que era um general, que o Paulo de Tarso, antes de morrer, ele estava preso já, ele ficava pregando para acho que era um general, né, que ele curou até curou a filha dele, o médico, né? Não sei se ele era um general, era um soldado lá, um chefe. E ele ficou ouvindo, ele estava aberto para o que Paulo de Tarso estava pregando para ele, só que ele teve que executar, porque era lei, ele teve que executar o Paulo, mas ele fez uma amizade com Paulo, né? Mas teve que executar o Paulo. Então, Paulo de Tarso foi executado, mas a semente foi plantada naquele cara. E naquela encarnação ali ele já estava aberto. Você acha que ele não ficou refletindo depois? Você acha que ele não mudou? E na próxima encarnação, você acha que ele não mudou mais? E todos os outros que Paulo de Tarso pregou? Foram sementes plantadas. Tá? Então, quem está trabalhando para a luz realmente está plantando sementes. E os trabalhadores da luz, gente, não precisa ser perfeito. Nenhum trabalhador da luz aqui é perfeito. Não precisa ser perfeito. Basta o coração, a boa intenção, o bom coração, a boa vontade de ajudar, de auxiliar, de ajudar o outro a progredir, evoluir. É claro que a gente também não vai ficar dando um monte de brecha, porque aí entra um monte de espírito trevoso, né? E atrapalha. A gente vai fechar o máximo que a gente puder as brechas, mas de vez em quando a gente vai cometer um errinho, é normal, pô. Não queira exigir perfeição de um missionário, seja do espiritismo, seja da Umbanda, seja... Tá? Ninguém aqui é perfeito, não. Todo mundo já cometeu erros, mas nós estamos com boas intenções. Nós queremos um mundo melhor, queremos um mundo fraterno. Queremos que acabe essa violência. Isso, claro. Estamos todos juntos no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo barco, gente. Está todo mundo no mesmo barco. Tá? Então, cabe a nós ajudar as coisas melhorarem, não é esperar cair do céu, porque os anjos não vão fazer nada pela gente, não. Eles auxiliam, até um certo ponto. Tem coisas que nós temos que fazer. Nós vamos ter que reconstruir daqui a 1000 anos, até o ano 3000, pelo menos, a gente vai ter que reconstruir tudo que nós destruímos em outras vidas. Tudo que nós destruímos vai ter que reconstruir. Quem vai ficar aqui no mundo regenerado, achando que vai ser facinho, vai trabalhar, vai reconstruir o planeta. Vai ficar todo mundo parado e esperar cair do céu, não. Vai todo mundo ajudar a reconstruir tudo que foi destruído. Tá? Então, essa é a mensagem, tá bom? Eu agradeço a todos vocês por ouvirem. Muito obrigado.